Caraca, compadre. Como que ninguém vê isso, cara? Como que a Previdência Social não percebe um movimento desse? 40 mil associados em um ano. 2022. 2023 vai para 600. Aqui em 2022 já era para ter sido bloqueado por segurança. Fraude no INSS. Cabrina investiga fraude milionária no INSS. Domingo Espetacular é o vídeo, vamos reagir. O Domingo Espetacular está no ar. E a gente começa com uma investigação jornalística Federal, exclusiva CGU. do maior golpe da história do país. A fraude milionária do INSS. Um funcionário, sem querer, falou, poxa, você viu? Pô, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi? Depoimentos revelam como funciona a engrenagem dos desvios. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Eu encontrei os brasileiros que foram vítimas. Coitado. Gente que mais precisa e que teve o dinheiro roubado. Essa assinatura não é sua? Não, não é minha. Como tudo começou? Os laranjas, os cabeças, é o que você vê agora. No rastro das fraudes contra os aposentados. Uma procura jornalística incessante. Mauro Bacana, para aqueles que desconfiam que o senhor se beneficiou desse esquema, como é que o senhor responderia? A caçada aos responsáveis pelo maior golpe da história do Brasil. Depois dessa operação que teve aí, os vendedores da atividade impedem sair a lista das que são fraudulentas. Vai mais uma vez, que você vai. Uma investigação exclusiva revela um escândalo bilionário com o dinheiro do povo. Aqui nesse quarto simples, de uma casa pequena, de um conjunto habitacional em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um retrato do dilema que tantos brasileiros estão enfrentando. E o que significa esse prejuízo para a senhora? Olha, decepção, tristeza. Nos lugares mais remotos do país, as vítimas vão se apresentando. Eu não sabia que eu estava sendo roubada. Já ganho pouco. E ainda dá um tiro. E quem não sabe ler é cego. Já era pouco, daí tava tirando. Nunca assinei nada pra ninguém, tá tirando dinheiro meu. Nomes e rostos desconhecidos. Uma fraude endêmica, sem precedentes. Ó, só no ano de 2023 tiveram 35 mil reclamações. Fora as pessoas que nem sabiam. E aí já vinha tendo toda essa demanda na justiça, reclamação ali no INSS, até que agora, né, ganhou toda a mídia, né, ganhou a repercussão. A reportagem está mostrando às pessoas e vamos ver quem vai pagar essa conta, né? O governo até agora se safou, mudou o ministro, muda o presidente lá do INSS, acabou. Como se fosse assim. Resolveu. É pouco, não é? Vamos. Quantas pessoas a senhora sustenta? Eu sustento 3 pessoas. A sua sobrevivência de outras 3 pessoas dependem do que a senhora ganha no INSS, da pensão do INSS. Os filhos ainda me roubam, né? As cifras são incalculáveis, assim como o número de vítimas. São pelo menos 9 milhões de aposentados e pensionistas com descontos e associações. São associações que foram criadas com o objetivo de fraudar esses descontos de maneira ilegal, de maneira criminosa. Quantos são os autorizados? Quantos são os fraudulentos? Eu acho que eu senti enganada, manipulada, enganada. Como funcionava a engrenagem criminosa que tirava de quem mais precisa seu único sustento? Esta é Dona Marlene. Desde que ela perdeu um marido, há 12 anos, um mecânico, ela depende da pensão do INSS para sustentar a si própria, o neto, de apenas 11 anos, e a filha, de 31 anos, que tem sequelas e um tumor cerebral. Para eles, esse roubo, que tem sido feito todos os meses, representa uma ameaça à sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, porque além de ter que ajudar em casa, eu não tenho mais condições de trabalhar. Chegou a faltar dinheiro para comprar remédio para ela? Já faltou. De ficar assim, ela passar 1 ou 2 dias sem remédio, uma convulsão atrás da outra, e correr atrás de ajuda, e ter que aparecer ajuda, né? Por essa necessidade de comprar remédios muito caros, a senhora chegou a ficar perto de passar fome? Já teve dia de ter só o arroz, e não tem o feijão, não tem uma mistura. Um esquema criminoso eficiente. A venda de informações. A corrupção. Para realizar os descontos, as entidades precisam da autorização expressa de aposentados e de pensionistas. Mas a prática não era bem assim que acontecia. Edith Helena de Souza Silva, pernambucana, brasileira, 68 anos, auxiliar de máquinas aposentada, mais uma alisada no golpe do INSS.
Eu tenho um documento que diz aqui o seguinte: declaro para os devidos fins estar plenamente ciente de que a presente tem como objetivo a minha espontânea adesão à Associação de Benefícios e Previdência, ABEMPREV. Essa assinatura não é sua? Não, não é minha. Só poderia assinar o seu nome para ver como é que é a sua assinatura? Vamos comparar. Esta é a assinatura verdadeira da dona Edith e essa é a que consta nesse documento. É semelhante, mas dá para se perceber que se trata de uma falsificação. A senhora jamais assinou esse documento? Não, jamais, jamais. Nem sabe do que se trata essa empresa? Não, nem sei, nem conheço. Os valores debitados nas aposentadorias variavam de R$30 a R$80 por mês para cada contribuinte. Olhando assim, até parece inexpressivo. Agora multiplique esse valor por milhares de descontos. Calcula-se mais de R$6 bilhões, tirados diretamente dos bolsos dos aposentados. A senhora confirma que a sua assinatura foi falsificada? Sim, só de eu assinar o papel da advogada, o próprio amigo dela de trabalho, eu não sou perito, mas essa assinatura está errada, é diferente. Quanto tempo isso perdurou? Então, que eles vêm usando essa má-fé desde 2022. Quanto que a senhora imagina que tenha perdido? Tá quase R$2.000, R$3.000 por ano. A senhora nunca tinha ouvido falar dessas empresas? Não. Inclusive, quando teve a primeira, que foi da Ambec, que foi a primeira que foi feito o processo contra ela, não veio nenhum representante. Por exemplo, a advogada procurou ver se eles tinham bens para bloquear. Nada aparece. São coisas fantasmas. Só a Ambec, uma das principais associações... Tá vendo aí? Não adianta nada entrar na justiça, pô. Porque os caras metem a mão no dinheiro e escondem o dinheiro. Acabou. Até a justiça acompanhar, até a polícia acompanhar, desde 2022 até hoje. Então, quando percebe a fraude, as pessoas já reclamam logo. Primeiro ligando para o INSS, ligando para a Previdência, né? Aí o negócio não evolui. Aí a pessoa procura advogado. Aí monta a peça jurídica. Aí entra na justiça. Aí demora um ano. Enquanto isso, sendo depositado. Você não pega o dinheiro. Descontado, desculpa. Vai sendo descontado. Então, esse tempo inteiro... promoveu o Estado, de repente pagou custa judicial, talvez não, né? Gratuidade de justiça, mas movimentou a máquina enorme para no final não ter dinheiro. Cara, é muito esculacho. Muito esculacho. Vamos lá. As investigadas chegou a movimentar por mês R$30 milhões. Esse documento revela que a Ambec apresenta aumento de arrecadação impressionante nos últimos anos. Em 2021, eram apenas 3 associados e um recolhimento de R$135. No ano seguinte, os associados ultrapassam os 40 mil e a arrecadação chega a quase R$15 milhões. Em 2023, os números saltam para 601 mil associados e um montante de R$91 milhões. Caraca, compadre. Como que ninguém vê isso, cara? Como que a Previdência Social não percebe um movimento desse? 40 mil associados em um ano. 2022. 2023 vai para 600. Aqui em 2022 já era para ter sido bloqueado por segurança. Já tinha que ter um sistema, um mecanismo ali de uma movimentação atípica e já fazer um levantamento, uma auditoria interna, alguma coisa para poder certificar. De 3 associados para 40 mil, assim, beleza. Mas estamos falando de uma população de quantos? 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões, quantos são? Agora, quando chega em 23, 600, porra, é mágica, né, cara? E a associação faz o quê? Esse dinheiro aí pra quê? 91 milhões, cara. 91 milhões. 91 milhões de arrecadação. Olha isso. 91 milhões. No total, vão dar 6 bilhões. Aqui é só uma. Só uma associação. Isso. No total são 6 bilhões. Aí entra os consignados, que esse número aumenta para 90 ou até 200 milhões. Bilhões, desculpa.
esquema, chego até personagens-chave. Boa tarde, prazer. Este é meu encontro com Mauro Bacan Júnior, 68 anos. Ele concorda em me contar os bastidores da Ambev, onde atuou como gestor durante um ano. Ex-aliado de Maurício Camisotti, agora faz um relato contundente. Como é que o senhor entrou na Ambev? Eu conheci o Maurício através de um outro colega, Maurício Camisotti, que me apresentou. E quando eu comecei a falar um pouco o que eu fazia, das partes de cunho social, com cadeirantes, tudo, ele falou, passa no meu escritório. E eu falava, mas ô Maurício, deixa eu entender melhor o que é essa associação. Ele falou, olha, o que eu preciso da associação é que essa associação se deslanche e eu preciso ter 10 associações. Tivemos acesso a um áudio. Segundo Mauro, é Maurício quem está falando. Fala, Maurão, eu vi se está para transformar direto em associação essa também. Quando o senhor teve certeza de que aposentados estavam sendo lesados? Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a procurar e buscar, eu vi que o Ministério Público tinha uma série de ações contra a devolução que não eram associados. E o senhor percebeu que corria muito dinheiro? Um funcionário, sem querer, falou, poxa, você viu? Pô, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Aí se você pega 500 por dia, vezes 30, vezes R$45, já dá um dinheiro, é um dinheiro grande. Então foi aí que eu falei, não, aí tá tudo errado. Por quê? Ele começou a mandar documentos para presidente assinar em meu nome. Eu fui no banco, cheguei lá e falei, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida, ela é a presidente. Eu sou o gestor, tenho a procuração, eu preciso do token dela. Ela precisa saber quanto tem na conta, é ela. Não, sabe o que é? Ela precisa fazer uma assinatura aqui. Aí o gerente saiu, ligou para alguém, não sei o quê. No dia seguinte, tinha uma ata desconsiderando a minha gestão e ela como presidente. A Ambev foi alvo de busca e apreensão em julho do ano passado. Os levantamentos da Controladoria Geral da União apontam que o mesmo grupo criou outras duas entidades, a Unsbras e a CEBAP. Qual era a sua função na CEBAP? Então, eu entrei como auxiliar administrativo e depois fui para assistente financeiro. O senhor ocupava que função na empresa? Gerente financeiro. Como gerente financeiro da CEBAP, o que o senhor presenciou? Eu presenciei, no terceiro mês que eu estava lá, uma busca e apreensão. Nós vamos apurar todos esses dados, nós vamos levar essa documentação, porque a informação que a gente tem, que a maior parte toda essa documentação que você está vendo aqui, essas fichas, são fraudulentas. As pessoas não reconheciam, né? Era tudo, todo mundo pedia, era muito processo, todo mundo pedia o reembolso. Uma noção do dinheiro que o senhor viu entrando ali? Por mês, por volta, em média, de 11 milhões e meio. Como é possível para um gerente financeiro como o senhor não ter tido conhecimento dessa ação criminosa? Porque não havia retorno da informação. Eu não tinha como constatar nada. Quantos, na sua visão, eram coniventes com essa ação criminosa? Eu acredito que a parte da diretoria, por trás, né, da CEBAP. Quem são os laranjas? Quem são os cabeças? Todos os depoimentos apontam para uma única pessoa, um sócio oculto. Quem era o cabeça dessa estrutura? Nome do homem número 1, Maurício Camisotti. As investigações indicam que Maurício Camisotti é figura central e relevante dos descontos indevidos nos benefícios do INSS. Nesse mesmo cenário surge outro personagem importante, Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, apontado como grande intermediário do esquema, o elo entre as associações e servidores do alto escalão do INSS. Pessoas ligadas a ele receberam mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e de empresas. Uma articulação criminosa que não poupou ninguém. Do rastro das fraudes contra os aposentados do INSS, o advogado Eli Cohen aceita me receber para importantes revelações. Ele representa gestores e funcionários de elite que estavam do lado de dentro das associações sob controle de Maurício Camisotti e que decidiram contar os detalhes do que chamam de esquema criminoso. Os levantamentos dele têm servido de base para a Polícia Federal. Como funciona a engrenagem dessa organização criminosa? Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca e os funcionários de dentro do INSS, principalmente do Departamento de Benefícios do INSS. O senhor chama de Careca ou Antônio Carlos? Qual é o papel dele nessa estrutura? Fundamental. Ele comprava milhares de informações dos aposentados que já vinham com um código de autorização para débito automático. Essas autorizações ele repassava para as empresas de papel dele de telemarketing que entregavam para o Maurício como se fossem adesões. Essa estrutura funcionava para crédito consignado. E depois passaram a pacotes de benefícios, que é o que nós estamos falando agora. Maurício Camisotti. Ele é apontado como beneficiário final. Uma de suas empresas, a Benfix, teria recebido e enviado recursos para associações investigadas, criando assim um rastro complexo de lavagem de dinheiro e ocultação de origem. Suas movimentações financeiras são consideradas incompatíveis com as atividades por ele desenvolvidas. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Em geral, vai 27,5% ao Careca, a estrutura do Careca, e o resto para o Camisotti. Em 16 meses,
27,5%. Caraca, né? A alíquota do imposto de renda. 27,5% vai pro cara dentro do INSS. Então, lá dentro do INSS, o cara vendia o dado, né? Do aposentado. Gerava ali uma autorização, né? Automática. E aí ele passava isso para a associação. O cara da associação produzia as fichas e voltava, né? Foi o que eu entendi. E voltava e esse dinheiro já era concedido lá dentro, né? No departamento que avaliava, né, as fichas e tal. E depois era só pagar e desviar o dinheiro e cada parte para um e o resto esconder o dinheiro. Da CEVAP foram 84 milhões. Da Umbrás, 77 milhões. Ao Careca, a estrutura do Careca e o resto para o Camisote. Em 16 meses, da CEVAP foram 84 milhões. Da Umbrás, 77 milhões. Da Ambec, 180 milhões. Para o Careca, da Umbrás, 32 milhões. Da CEVAP, 63 milhões. E da Ambec, 78 milhões. É para aí que vai o dinheiro dos aposentados. O nome de Maurício Camisotti não aparece nas 3 associações ligadas a ele, mas sua influência e poder sobre elas ficam expostos por meio de transferências, mensagens e e-mails. As investigações revelam que André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, mesmo em meio à onda de denúncias, assinou pelo menos 7 novos termos de cooperação com as 3 entidades. Fidelis chegou a frequentar uma festa em uma das associações. O que essa engrenagem criminosa precisa para funcionar? Funcionários corruptos e dentro do departamento do INSS. Um lobista, que é o Careca. Ele precisa de uma empresa que possa dizer que está vendendo alguma coisa. A THG, Maurício Camisotti. E essa empresa precisa de quê? De associações. Porque só as associações podem e têm o poder de fazer o acordo de cooperação técnica para fazer desconto consignados. Maurício Camisotti, sócio do grupo THG, teria usado familiares como laranjas em diversas empresas para receber e lavar dinheiro. A mulher, o filho, 2 primos, um sobrinho e o cunhado dele são investigados. Apuramos também que Maurício Camisotti enviou remessas de dinheiro para o exterior. São mais de 100 milhões de reais para o Uruguai. Os dados da investigação mostram que seu patrimônio oficial chega a 1 bilhão de reais. Camisotti movimentou 300 milhões somente em suas contas pessoais. O apartamento onde Camisotti vive é estimado em 28 milhões de reais. Nossa investigação avança. Que isso, cara? Porra, primeiro, por que um apartamento desse vale 28 milhões de reais, né? Pra começar. Segundo, como é que o cara movimenta 300 milhões num único mês, na conta pessoal? E ninguém vê, mano. Vai você movimentar 50 mil, 100 mil pra tu ver se não te pega. Dá ruim. O cara movimentou 300 milhões, cara, no único mês. Bizarro, mano. Em 28 milhões de reais. Nossa investigação avança. Para localizar Maria Inês Batista de Almeida, uma das últimas presidentes da Ambec, é preciso rodar durante horas periferia de São Paulo adentro. Estamos no Jardim Rubru, bairro da Zona Leste de São Paulo. Esse é o endereço que estamos buscando. O endereço de Maria Inês Batista de Almeida, que ocupou a presidência da Ambec. Quem me atende é o marido dela, seu Vanderlei, e vem dele a informação. Precisa falar com a Maria Inês, por gentileza? Maria Inês morreu em novembro. O que aconteceu com ela exatamente? Infarto? Ela tinha operado o coração em 2019. Ela ficou muito nervosa por causa dessa questão da Ambec? Ela estava aposentada já, ela não está mais trabalhando. E então, o filho de Maria Inês, Fernando, vem ao meu encontro para um retrato inquietante da situação que levou a dedicada faxineira Maria Inês a figurar como presidente de uma associação que movimentava milhões, sem jamais beneficiar a própria Maria Inês disso, como mostram as claras evidências. O que consta, Fernando, é que ela foi presidente da Ambec e ela era uma pessoa humilde, né? Uma faxineira. Mas se tornou presidente de uma empresa que tinha um faturamento muito alto, né? Como uma presidente de uma empresa tão milionária, a gente ia continuar com um monte de carnê, sabe? Não faz sentido, nem lógica. Nem lógica isso. E a gente não tava tinha. Se realmente a gente fosse presidente de alguma coisa, você não ia estar ajudando, não tinha. E quem que era a nova
presidente, a faxineira dele. Aí você começa a ver que, sabe, é uma engrenagem que funciona até que alguém tira o pino da granada. O senhor não se beneficiou desse esquema? De jeito algum. Muito pelo contrário. Se procuraram suas contas bancárias? Muito pelo contrário. Devendo no banco. Então, sem carro, sem nada. Procurado, o empresário Maurício Camisotti me enviou uma nota. Ele classifica as acusações contra ele de ilações. Destaca que tem 30 anos de atuação legítima na área da saúde e que não tem qualquer envolvimento com a composição e atos de diretoria das entidades acusadas. Camisotti diz ainda que tem sido alvo de ameaças, perseguição e extorsão de seus acusadores e que no momento certo vai dar mais detalhes. A operação sem desconto é deflagrada. Um retrato da vida de luxo e ostentação mantida com o dinheiro do trabalhador. Uma história de verdadeiros assaltos contra gente necessitada. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é demitido. Gilberto Valer Júnior assume em seu lugar. Uma relação promíscua que tínhamos, uma relação que chegou ao ponto de mala de dinheiro, de festas, de premiações. É uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. Os advogados de defesa de André Fidelis informaram que não tiveram acesso integral. Te convenceu? Cadê? Vamos ver. De festas, de premiações. É uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. Os advogados... Te convenceu? Te convenceu, cara. Mudou lá o ministro e botou esse senhor aí. Ele te convenceu? Se te convenceu, digite 1. Se não, digite 2. Agora vamos lá. A reportagem já tem 20 minutos de reportagem. Mostrou só pobre, só coitado, a moça lá na cama. Cada pessoa, cada pobrezinho sofrido, perdeu ali um dinheiro valiosíssimo para eles. Fato, são vítimas e agora eles têm que ser ressarcidos. Só que nós estamos falando de R$2.000. Aí foi exposto a cara da moça que perdeu ali em torno de 2.000, o outro que perdeu ali uma merrequinha, a moça lá na zona rural, indígena, perdeu também um dinheiro. Mostrou os funcionários que estão respondendo, mas, cara, em 20 minutos, cadê o presidente do INSS, os funcionários públicos do INSS, a riqueza em cima desses caras, esse empresário que diz que não tem nada, que soltou uma notinha, qual o carro dele, a casa dele, o que ele tem, ele é empresário de quê? No ramo da saúde, o que é? Então, o pobre é sempre exposto na reportagem. O rico, o cara que meteu a mão, e as pessoas que meteram a mão em 6 bilhões, no mínimo, esse número pode chegar até 200 bilhões, mas, cadê? O político não tá na reportagem. Vamos continuar. Advogados de defesa de André Fidelis informaram que não tiveram acesso integral aos autos e se reservaram ao direito de não se manifestarem nesse momento. Essa também foi a escolha dos advogados Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ainda não falaram. 12 associações são suspeitas de envolvimento nas fraudes. O que a gente garante é que a gente trabalha diariamente para poder evitar isso. E o que a gente pode falar é pedir desculpa e falar que a gente vai virar essa página. Procuramos as entidades... Meu irmão, tem um processo seletivo para escolher ministro cara de pau, cara? Pedir desculpa e falar que a gente vai virar essa página. Ainda tem um sorrisinho ainda, né, cara? Rapaz, cadê? Cadê o cara? Não, porra, calma aí. Porra, te convence, cara? Ah, não consigo. Esquece. Cara, volta a dizer. Cadê, cara, o presidente do INSS? Os funcionários. O patrimônio dessas pessoas, declaração do imposto de renda. Apresenta lá. Não tem? Foi tudo lavado? A casa, mora onde? O carro que tem? E, porra, é o combo perfeito para chamar atenção, explorar o pobre e o restante, advogado caro tá trabalhando para safar.
No final das contas, vão responder um processinho em liberdade, porque não há motivo para ficar preso. A legislação não vai prender os caras. O cara, para que preventivo? Ele está contribuindo com a investigação, ele é réu primário, ele tem residência fixa. Responde em liberdade. E o presidente do INSS? O presidente do INSS, ele vai resolver a situação. Ele vai resolver a situação, pediu desculpa. E agora? E agora cada pobre reclame lá os seus 500, os seus 300, o seu 2.000. Eles vão dar um jeito e quem vai pagar a conta? A própria Previdência. Difícil, cara. É um esculacho. Essa página. Procuramos as entidades citadas nesta reportagem. Todas elas se pronunciaram por meio de notas. A ANBEC afirma que todas as filiações se deram por meio de uma empresa privada, mas se comprometeu a fazer o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados. Desde abril está vedada a adesão de novos contribuintes. O mesmo vale para a CEBAP, representada pelos mesmos advogados. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. A UNSBRAS divulgou o comunicado oficial em seu site. A associação informa que acompanha com atenção os desdobramentos recentes e reitera o compromisso com a ética, a legalidade e a clareza na prestação de informações. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. Enquanto as investigações avançam, um país está à espera de respostas. Uma nação de desassistidos, de enganados, de injustiçados e de esquecidos. A senhora acredita que vai reaver esse dinheiro? A esperança é a última que morre. Eu espero que sim. Só vai lutar? Com certeza. Cara, vamos lá, cara. Não mostra o pobre não, porra. Mostra os caras que meteram a mão no dinheiro. Quem é responsável pelo sistema da Previdência? É o presidente do INSS? Mostra ele. Abaixo dele, qual diretoria é responsável por esse setor? Pega e mostra esse diretor. Qual o sistema de controle que tem para efetivar esses descontos? Mostra esses caras. Porque a associação precisa do esquema funcionando lá na frente, lá dentro do INSS. E as associações, porra, a presidente da associação ela é a faxineira do empresário. Como que o INSS cadastra e faz um acordo com uma associação que tu olha, o presidente da associação é uma moça faxineira, pô, que vai movimentar 100, 200, 500 milhões. Qual é o critério, cara, para fechar os acordos? Porra, ficar mostrando só o pobre não vai mudar nada. Coitado das pessoas. Além de tudo, ainda tem a vergonha da cara no jornal, na reportagem. E o governo, cara? Deu o que pro governo até agora? Vão fazer uma CPI, vão fazer um escândalo. Se fizer... O que o chat tá falando, mano? Volta. Bom, a rapaziada já tá farta de corrupção aqui no Brasil, mas... aí, enfim, a galera tá falando aqui, poxa, teve o desvio de não sei da onde, o desvio de tal. Rapaziada, o desvio pode ser independente de quem foi o governo, é desvio, tem que ser punido, é isso que o Glauber tá falando. Cadê o nome dos chefes da diretoria? Porque assim, né? Aí daqui a pouco o brasileiro, não aparece o rosto, o brasileiro já é esquecido, né, Glauber? Aí entra um novo governo, o camarada consegue um novo cargo, e enfim. Esse tipo de coisa que
vai acontecendo. Aí o camarada falou aqui também que teve empresa do irmão do presidente que foi... que não Isso, foi, tem a estava... associação que o irmão do Lula era presidente. pô. Isso, mas essa daí estão falando que foi não está no inquérito. Então, eu não sei se essa informação procede, mas falaram aqui no chat, beleza? E é muito dinheiro, irmão. Muito dinheiro, muito dinheiro. E a presidente, né, a faxineira falecida, né? A moça, coitada. Infelizmente, usaram o nome dela para esse esquema aí. Mais um esquema, né, Glauber? Cara, é isso, cara. Porra, parece um esquema mega, porra, engenhoso, né? De fato, tem uma complexidade ali. Mas como é que você cadastra as associações? Quem autorizou essa merda? Quem não viu a evolução dos associados? Que controle que tem nessas fichas? Como é que você desconta de 600 mil pessoas? É o quê? Uma ficha com qualquer assinatura? Não há controle da assinatura? Aí você faz um convênio, facilita ali um desconto. Aí o cara vai lá, contrata, as pessoas começam a reclamar e vai gerando processo disso pelo Brasil todo, em todas as varas no judiciário aí, vara civil, e as pessoas vão reclamando, até isso acontecer, como eu falei mais cedo. No final, tá aí. Vai ter uma ação e não vão encontrar o dinheiro. Por que chegou desse jeito aí? Muita gente meteu a mão nesse dinheiro, cara. Mas muita gente. E agora, quem vai pagar a conta? Vão escolher um, vão botar na conta dele ali, ele vai usar de toda a estrutura jurídica, pô, com 6 bilhões de roubo. O advogado vai ganhar o dele, bem ganho, e vai conseguir uma decisão judicial lá que provavelmente alguém vai ganhar alguma coisa também. E o resto é Brasil, deu nisso mesmo. O Arthur tá perguntando se vão devolver o dinheiro. Disseram que vão fazer um plano para devolver esse dinheiro. Mas vão devolver de alguns. Outros ninguém nem vai achar para devolver. Vão ter pessoas que não vão nem reclamar. E o dinheiro que vão devolver? Vai ser o dinheiro que pegou do cara que roubou ou vai ser o dinheiro do próprio sistema previdenciário? Se for do próprio sistema previdenciário, é roubo 2 vezes. Vão roubar 2 vezes. Eu quero ver qual foi o volume do roubo. 6 bilhões? Eu quero ver pegar 6 bilhões de quem roubou e devolver para os pobres. Não vão fazer isso. É impossível fazer isso. O que tem que ter para que isso não aconteça? Controles lá dentro do INSS. Porra, será que CGU, o próprio INSS, nós aqui, sem saber como é que funciona a dinâmica lá, é difícil imaginar que está acontecendo isso. Agora, lá dentro, porra, eles conhecendo a operação, aonde é vulnerável aqui? Começou esse negócio de consignado. E outra coisa, falando em consignado, vai acontecer contigo, CLT. Já. Porque você vai ter que fazer parte para pegar o empréstimo que o governo ofereceu, o pacote do governo. O CLT vai pegar um consignado com fundo de garantia com FGTS de garantia. Aí você vai se associar a uma associaçãozinha lá qualquer, e daqui a pouco estão metendo a mão no dinheiro de todo mundo também. Aí vão pegar o rombo do FGTS. Difícil. Bom, é isso.